Como é que você vai narrar uma história se você não mostra imagens ou o texto dessa história? A região de conflito, qualquer região de conflito, principalmente na Líbia, ela não é uma região com isso aqui, ó. A cada 5 segundos você tem que tomar uma decisão. A sua decisão pode te matar ou te deixar vivo. É isso. Conflito é isso. Não existe essa questão, não vou fotografar o cara morto no chão porque eu acho isso. Não, é o que está acontecendo. Você tem que ser o espelho dali. Sabe o que é o espelho? Você tem que, o que você vê, você tem que passar para o mundo. Eu acho que é mostrar por que as coisas acontecem e quais são os efeitos daquilo lá, né? Eu acho que o enviado está lá para mostrar o que essa outra sociedade pensa e como ela age, né? E como isso influencia o Brasil, ou se não influencia, como influencia as relações internacionais. Eu gostei do trabalho que eu fiz. Acho que podia ser melhor por conta de uma série de dificuldades, falta de internet, tensão e tal. Mas então, você voltar sabendo ou achando que fez um trabalho bom é gratificante. Se eu entro na Líbia, faço meu trabalho e saio, meu trabalho foi bem feito. Se eu entro na Líbia, faço meu trabalho, ou sou preso, o jornalista não pode virar notícia. Eu posso virar notícia porque eu errei em algum momento ou eu não tive culpa, mas eu tenho que evitar ao máximo virar notícia. O jornalista não pode virar notícia. Teve alguns colegas que viraram notícia, foram sequestrados. Não foram por culpa deles. Eu avalio isso como uma coisa, infelizmente, acidente de percurso, que não pode acontecer. Se vocês estão acompanhando aí, vocês já viram New York Times, jornalista de agência, um fotógrafo sul-africano foi morto na Líbia. É comum um ataque a jornalista. Um repórter da Reuters, ele recentemente publicou um relato. Ele mora na Jordânia, foi para a Síria e ele foi torturado durante 4 dias. Teve uma outra jornalista da Al Jazeera, acho que ela é canadense, se não me engano, canadense árabe, né? Chegou em Damasco, assim que ela chegou ela foi presa. Ficou 9 dias incomunicável, depois de muita pressão ela foi mandada para o Irã e aí o Irã que soltou ela. A primeira pessoa que eu falei, o primeiro profissional, né, que eu falei quando eu estava indo para lá foi um jornalista israelense do Jerusalem Post. E a primeira coisa que ele falou para mim foi, se eu puder falar dar um conselho só, nunca diga que você é jornalista. A Síria, depois de muitos e muitos relatos de jornalistas, hoje ela proibiu completamente a entrada de jornalistas estrangeiros, então não entra mais ninguém. Que é pior ainda, né, para esse processo de democratização, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Essa é uma novidade, né, do Levante Árabe, aí, é a hostilidade aberta à imprensa. O que eu fiz e que todos os jornalistas fizeram foi simplesmente aparecer lá no aeroporto do Cairo e comprar um visto de turista. Nessas situações, é muito comum o hotel praticamente ficar fechado pela imprensa, porque são muitos jornalistas do mundo inteiro. E isso fica... o hotel fica praticamente tomado só por jornalistas. O saguão do hotel vira uma festa de laptops e computadores e gente falando de todas as línguas. É uma coisa até engraçada. O hotel foi ficando vazio, esse hotel, porque quem era turista mesmo, estava ali no Cairo, queria ir embora o mais rápido possível, né? E aí, aos poucos foi ficando claro que quem estava ali era jornalista, porque não teria motivo para estar ali, né? Então era assim, no hotel que eu estava, por exemplo, a polícia secreta, né, na verdade é a inteligência, né, nos países árabes é chamada de Mukarabá. Os caras se vestem todos iguais, não é um uniforme, mas é uma jaqueta de couro, calça, uma coisa que fica claro quem eles são. E tinha um desses caras no hotel, e ficava conversando com o gerente apontando para um ou outro que ele é jornalista, dessa forma. Em Benghazi existia uma coisa chamada Media Off Center, né, Media Center dos rebeldes, que ali você tinha que chegar e você passava o seu passaporte para eles faziam um credenciamento, na verdade um controle de jornalistas, e te davam um crachazinho para você ficar pendurado com aquilo. Aquilo, na verdade, era mais que os rebeldes soubessem que você era um jornalista que estava ali cobrindo o conflito.
E aí, quando você precisava de alguma coisa, tinha algumas pessoas que estavam ali prontas para te atender. Eu preciso de um cabo, porque nós levamos aparelho que conecta com satélite e tal. Às vezes faltava um pedaço de cabo, eles arrumavam. Então, o que você precisava, tinham algumas pessoas responsáveis por isso, né? Para te dar um certo suporte do que você precisasse. Não tinha internet, né? Foi a primeira vez que um governo conseguiu derrubar a internet completamente. Então, nesse período, o que eu fazia era mandar por telefone, né? Ditar as matérias. Não fui só eu que fiz isso, outros jornalistas fizeram isso. Porque era a única forma de fazer as coisas. Para quem trabalha com TV, por exemplo, tem um prédio na Praça Tahrir que ele ficava a sede da Al Jazeera e também eram vários escritórios que mandam conteúdo via satélite, né, que aí não precisa de conexão com a internet. Esse prédio foi um dos primeiros a ser fechados pelo governo. E aí, como eu disse, lá dentro da praça a coisa era bem receptiva. Então eu estava com um gravador, né, um gravador desse tipo aqui, e aí quando viam que estava entrevistando, as pessoas queriam falar também. Então, por isso aí era bom. Benghazi ficava aqui, que era o comando dos rebeldes, e os rebeldes, e a maior força dos rebeldes estava indo, tentando avançar. O que os jornalistas faziam? Alguns que precisaram de informações oficiais ficavam em Benghazi, mas a grande maioria, CNN, nós, BBC, as agências internacionais, pegaram seus carros, alugaram carros e foram para Adjabia, onde eu fiquei sediado a boa parte. E em Adjabia nós viajamos até o fronte, que íamos 200 quilômetros à frente. Tínhamos água quente. O café da manhã era servido apenas com pão e uns pedacinhos de queijo. E às vezes a gente guardava pão para a noite, porque às vezes você ficava sem comer mesmo. Mas normalmente nós comíamos, bem precariamente, mas comíamos junto com os rebeldes. Às vezes porque os rebeldes recebiam alimentação. Não existe furo numa zona de conflito. Esqueçam isso. Você pode dar um furo por sorte, como eu dei, mas você não vá pensando, porque você tem muitos problemas em que outros te ajudam a resolver. Tem que ter essa camaradagem. É claro que o ideal é você trabalhar sempre sozinho por conta do furo, né? Mas nesses casos o ideal é outro, né? O ideal é você ficar vivo. Você escuta o barulho de uma pistola ou de um fuzil, você sabe a quantos metros, quantos quilômetros está essa pistola de você e que tipo de arma é aquilo. Se é um fuzil, se é uma pistola, se é uma AK-47, se é uma bomba, entendeu? É a mesma coisa que você ouvir música. Você está aqui na sua casa, você escuta um barulho de uma música, você sabe de onde que ela está vindo e se é do vizinho de cá, se é do vizinho de cá. E região de conflito, ela é muito tensa, é muito tiro perto de você, é muito tiro alto, muita bomba caindo, é muito choro, é muito grito, você ouve pessoas gritando de dor. O fotógrafo, na verdade, ele sente isso. Só que no momento ele está fotografando, ele tem uma função. Primeiro ele quer fazer aquilo. À noite no hotel, quando ele chega no hotel, que toma o banho dele, que ele já mandou o material para a redação dele, ele pode até refletir. O mundo calmo incomoda o fotógrafo. Quando eu voltei da Líbia, eu tirei uma semana de folga, na verdade tirei 10 dias de folga, eu fui para o interior, me incomodou, eu acordava de noite, olhava e falava, nossa, estou no Brasil, vou dormir de novo. Porque uma coisa é eu falar para vocês que tem gente morrendo nesse exato momento, uma coisa é vocês verem. A proximidade com a morte realmente é chocante. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu estive de frente para a morte na Líbia 4 vezes, em 4 situações muito tensas. É inacreditável como a boca da gente seca de uma hora para outra. Você pode ter acabado de tomar água, o cara apontou um fuzil para você, armou e vai atirar, sua boca seca. Fui com um objetivo claro que eu queria voltar ileso. E o jornalista, principalmente quando ele entra na profissão, ele tende a acreditar que ele é o dono da verdade e que ele muda o mundo. Nós não mudamos o mundo, mas nós tentamos mostrar a verdade ou a realidade para que alguma coisa seja feita.